Fala galera, boa noite, boa noite. Hoje abrindo uma live com vocês aqui só pra comentar sobre o dia de hoje. Que, mano, tô aqui em Barcelona, é onde eu vivo. E hoje está tendo um evento aqui do Dia do Orgulho Gay. E, cara, eu acho essencial falar com vocês sobre isso. Eu que acredito tanto nessa questão que a gente fala da comunidade no 3D, fala sobre inclusão, fala sobre a gente conseguir a questão da acessibilidade pro mercado, dar mais acessibilidade à galera que não tem, o mercado que a gente sabe que ele é tão pequeno, é tão limitante, é tão difícil da gente conseguir entrar. Então hoje trazendo um pouco mais de visibilidade do dia tão importante e fazer com que isso se reflita também no nosso mercado, no nosso dia a dia e tornar isso mais, como eu poderia dizer, comum, que a gente pudesse ver mais pessoas dessa comunidade incluídas, mais pessoas que isso se tornasse normal de ver e não um destaque, alguma coisa que a gente falasse assim, poxa, finalmente eu tô vendo alguém assim, não, mas que isso se tornasse alguma coisa comum, sabe? Então hoje fazendo essa live aqui com vocês, mais para mostrar o tamanho dessa comunidade que é aqui em Barcelona. A gente tá aqui no finalzinho dela, a gente tá aqui no Arco do Triunfo. E cara, olha o tamanho disso daqui. Aqui a gente tá no final, esse daqui é o início da fila. Hoje teve um desfile que durou mais de, diria, umas 2 horas de desfile. Tá vendo esses ônibus aqui? Tiveram pelo menos uns 20 ônibus desses, depois eu posto pra vocês nos stories. E, cara, o quanto é importante a gente falar sobre isso. E o quanto a gente vai pegando também, quanto mais a gente está vivendo nesse ambiente, mais a gente vai normalizando isso, mais a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. E o quanto é interessante você ver sobre todo esse contexto. Quando esse desfile começou, ele fala sobre tudo, toda essa... É o que a gente conhece no Brasil como Parada Gay, né? Que tem o Dia do Orgulho Gay. E, mano, é muito interessante porque eles começam com pessoas que têm algum problema físico, certo? Então, muita gente ali de cadeira de rodas ou com outras coisas ali mostrando sobre essa questão da inclusão também. Eles falam sobre a questão familiar. Então, vem famílias com 2 pais, 2 mães ou... Assim, e o que eu falo com vocês também, assim, é muito dentro da minha ignorância ainda, porque eu não sei como é que fala, não sei se está certo falando dos pais, não sei se está certo falando das mães, mas a ideia é que a gente consiga trazer um pouco mais de visibilidade. A música tá alta porque tá rolando a festa pós-evento, e olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho desse evento aqui. Barcelona é conhecida aqui na Espanha por ser um dos lugares da Espanha que é mais pra frente nesse quesito sobre inclusão, sobre a luta da mulher, sobre os direitos iguais, sobre a questão da luta também, sobre a questão animal. Então assim, mano, é surreal o tanto de gente que tem aqui, o evento, o tamanho do evento, a organização do evento também. Cara, chega a ser até bem emocionante de ver e poder vivenciar isso daqui, que quando você vive, você presencia coisas assim, tipo, ligado, ou momentos ligados à questão de homofobia, ou toda a dificuldade que você ouve falar, eu nem diria, tipo, fazer parte, mas só de ouvir falar e você entender um pouco sobre toda a dificuldade que a galera dessa comunidade passa, e quando você vê um evento desse tamanho, a galera sendo feliz, estando junta, questão de famílias ali, e o quanto se emociona, sabe? Do nosso lado tinha uma menina que devia ter seus 20 e poucos anos, e com ela tava a mãe dela, segurando a bandeira do lesbianismo. Tipo, não sei se tá certo nem falar assim, gente. Se perdão a questão dos termos também, se eu estiver usando algum termo errado. Vou postar essa live também depois no feed. Quem puder, me conserta nos comentários. E, velho, olha, isso daqui é o pós-festa. Teve o desfile que durou umas 2 horas. Foram mais de 20 carros falando sobre vários temas. Sobre o tema de remédio, de acesso a remédio, com questão de luta a doenças como AIDS. Sobre conscientização também. Tiveram momentos também falando sobre a questão cultural, de inserção cultural. Também tiveram momentos falando sobre a questão familiar. Então, cara, tu vê quando a gente fala da parada gay, vai muito mais além de uma questão de falar só sobre a questão de aceitação sobre a sexualidade, sabe? Vai muito, muito, muito além, pega muito mais a questão também cultural, pega bastante a questão sobre a acessibilidade, que é um tema que eu falo tanto com vocês, é um tema que eu, cara,
eu atuo sobre a questão da acessibilidade muito dentro, ligado ao ZBrush, ligado ao ensino, ligado ao 3D, mas quando a gente fala sobre esse tema de acessibilidade, quando a gente fala sobre esse tema de igualdade, é impossível a gente não esbarrar, não cruzar com esses outros caminhos. E o quanto é importante a gente fazer isso. Então, acessibilidade, que é uma coisa que eu acredito muito forte, e foi graças a isso que hoje eu cheguei onde é que eu tô. E jamais poderia deixar de falar sobre isso, trazer mais visibilidade a essas outras comunidades aqui também. Cara, então, isso é um pouco, tudo que eu tô passando, isso daqui ainda tá correndo fila pra entrar no evento. Porque foram 2 horas ou mais ali de caminhões, ônibus, tudo passando com as carretas cheias de gente e trazendo esses diversos assuntos, cara, sobre, como eu falei com vocês, estrutura familiar, acessibilidade a remédio, a tratamentos, aceitação cultural. Mano, é surreal. É surreal. E algumas frases que mexiam muito com a gente é quando você vê algumas frases falando assim, pelo dia que ser livre não seja uma conquista, ou querer ser livre não seja sinônimo de valentia, sabe? E aí você fica, porra, pesado. A gente, quando eu digo a gente, assim, pessoas como eu, que não estão nesse meio, não fazem parte dessa comunidade, não vivem essa história, não sabem o quanto de peso essa história carrega, sabe? Porque pra gente é normal, assim, você não pensa assim sobre lutar pela sua aceitação, sobre... Pra gente você diz hétero cis. Pra gente que... Exatamente. Hétero cis. Então, assim, a gente não sabe o que é isso, assim, você lutar pra ser aceito o tempo inteiro, sabe? Você lutar pra você conseguir... Ainda mais sendo branco. Básico. Ainda mais sendo branco, você já é aceito automaticamente. Agora, acrescenta o fato de, às vezes, você não ser hétero, você não ser cis, ou seja, você ser trans, você estar dentro do espectro do LGBTQIA+, com vontade de ser negro, né? Cara, e tinham outros aspectos, a gente fala aqui também, que tinham várias outras pessoas de outras nacionalidades também nessa passeata, e falando sobre outro tipo de preconceito também, sobre a questão de xenofobia. Então, velho, pensa, uma pessoa, às vezes, negra, homossexual, que está fora do país dela, quantos preconceitos, quantas barreiras ela não enfrenta para conseguir um mínimo. E o mínimo que eu digo para vocês é sobre a questão de aceitação, o mínimo que eu digo para vocês é sobre a questão de ser normal, muito entre aspas aí. O que eu digo de normal é ser aceito numa sociedade sem ser tido como diferente. Então, mano, cara, a gente veio dar um passeio hoje aqui, cruzou com a parada aqui hoje, com todo esse evento. E, velho, sem palavras aqui pra falar com vocês, assim, o quanto isso é forte aqui e o quanto eu espero que isso também um dia consiga se refletir no Brasil. E, velho, total, olha aqui, isso daqui é o Arco do Triunfo, pra vocês verem o tamanho aqui da importância que eles dão. Isso daqui é um dos principais pontos turísticos que a gente tem aqui. E aqui no Arco do Triunfo tá rolando justamente todo esse pós da passeada. Ah, show de bola aqui, ó. Tá invertido, pera aí. Então, cara, tá rolando aqui. Mano, eu tô sem palavras. Eles falaram, há coisas que eu lembrei mais, tá? Falaram sobre a questão de inclusão geral, assim. Tinha hora falando sobre a questão queer, questão gay, tem bandeiras que falam que é gay homem, a questão de lésbicas, mano, tudo assim, eles iam incluindo cada hora, ia passando um carro diferente, falando sobre justamente cada hora um tipo de comunidade diferente. Claro, faz tudo parte de uma grande comunidade, mas ainda assim são uns nichos dentro dela. E olha o tamanho disso daqui. Isso daqui é o Arco do Triunfo, cara, não sei se vocês já ouviram falar, é um dos grandes pontos turísticos que a gente tem aqui. Lá do outro lado, é muito grande, é uns 10 minutos andando, largo pra caramba e cheio, fora o tanto que a gente tem aqui do lado. Cara, aí, espero real que no Brasil um dia a gente possa chegar a falar sobre isso com tanta segurança, com tanta liberdade, com tanta aceitação. Vocês não imaginam o suporte que teve sobre a questão da polícia, sobre a questão de limpeza, sobre a questão de bombeiros. Então, assim, velho, e outra coisa também, que a gente fala muito no Brasil, existe um preconceito muito forte, estando ligado muito à questão da sexualidade em si exagerada, né?
velho, o quão respeitoso estava sendo, assim, sabe? Tinha momentos falando sobre sexualidade também nesse desfile, falando sobre a questão de fetiche, porque, claro, velho, isso envolve uma pessoa, envolve todo esse aspecto, não é uma pessoa só que a gente vai falar só sobre aceitação, mas também envolve principalmente a questão de sexualidade, como é que isso funciona, como é que funciona essa conscientização. Então, velho, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Então, trazendo um pouco aqui, um pouco da voz, um pouco de conhecimento que eu tenho sobre essa comunidade, um pouco de conhecimento que eu tenho sobre isso, mas esse pouco tentando colaborar o máximo que eu posso. Espero que hoje aí, vendo um pouco do que ocorre fora do Brasil e a importância que isso tem em alguns lugares fora do Brasil, possa fazer vocês refletirem um pouco ainda sobre o quão importante é isso. E, cara, que também se torne mais real, mais comum, da gente ver pessoas dessa comunidade cada vez mais inseridas na nossa comunidade do 3D, que hoje ainda é muito raro. E ainda assim, quando as pessoas já fazem parte, dificilmente elas falam sobre esse assunto, dificilmente elas expõem essas questões, justamente às vezes por algum medo de represália ou de repente não querer lutar por esse direito, apenas querer exercer o ofício dela. Então, assim, cara, que isso seja cada dia mais fácil e que a gente possa conquistar isso, não sozinhos, cada um individualmente, mas juntos, entendendo também essas limitações que existem hoje e a gente consiga vencer isso. Quando a gente fala sobre acessibilidade inclui tudo isso. Quando a gente fala sobre minoria, a gente fala sobre todas essas minorias. Quando a gente fala sobre acessibilidade, é conseguir diminuir essas barreiras, não só financeiras, mas culturais, falando sobre preconceito, falando sobre cultura, falando sobre aceitação, falando sobre estrutura. E espero que algum dia eu consiga colaborar ainda mais para que a gente consiga tornar esse nosso mercado acessível, nosso mercado cada dia mais inclusivo. E que hoje seja um marco aí, não só para mim, mas para todos vocês aí, da gente conseguir trazer conscientização sobre isso. Valeu, um excelente sábado para vocês, um excelente final de semana. A gente está aqui agora andando em volta, porque para entrar tá impossível, são, sei lá, meia hora de fila, 1 hora de fila, mas deu para curtir bastante coisa. Vou postar nos stories para vocês tudo que teve, assim, foi, sei lá, umas 2 horas de carros atrás de carro passando, trazendo muitos assuntos muito interessantes. Um grande abraço, excelente final de semana. E não sei fechar a live. Aí, fechei. Valeu!